Bem-vindos de volta. E aí, reenergizados? Deu para tomar uma água, um café? Ainda teremos muito tempo aí para fazer o network no final da tarde. E seguindo com o nosso evento, nós teremos agora o painel Cidadania Digital, Educação Midiática e Direitos Humanos na Educação Básica. Um momento especial para ouvirmos de especialistas os temas e os desafios que farão parte da agenda das escolas neste ano. E para este painel, eu gostaria de convidar aqui ao palco a senhora Mariana Cartacho, diretora do Programa de Acesso Digital, Embaixada do Reino Unido no Brasil. Seja muito bem-vinda, Mariana. Convido também a senhora Paula Menezes, especialista da Coordenação Geral de Tecnologia e Inovação da Secretaria de Educação Básica do MEC. Seja bem-vinda, Paula. Remotamente. Remoto. Vinda também, ainda que de maneira virtual, seja muito bem-vinda. Também conosco a Mariana Filizola, coordenadora-geral de Educação Midiática da Secretaria de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Seja muito bem-vinda, Mariana. Convido a senhora Lígia Moraes, coordenadora-geral de Cultura em Direitos Humanos e Mídias Digitais na AEDH MDHC. Bem-vinda, Lígia. E também conosco a senhora Cristiana Camarati, superintendente de Relações com Consumidores na Anatel. E para moderar esse palco que está brilhante, com mulheres incríveis aqui, hein? Que responsabilidade, hein? Senhor Guilherme Alves, da SaferNet Brasil. Bem-vindo, Guilherme. Lembrando à plateia que as perguntas podem ser escritas e direcionadas às nossas recepcionistas, a quem nos acompanha virtualmente também, podem enviar e assim teremos acesso. Logo após este painel, nós teremos um momento muito especial, porque nós teremos o prazer de anunciar as equipes vencedoras do Prêmio Cidadania Digital em Ação 2024, criado para valorizar os professores, estudantes e escolas de ensino médio e ensino fundamental que estão mobilizando as suas comunidades, provocando boas reflexões e estimulando um melhor uso da rede. Que demais, né? E para iniciar essa discussão, eu passo a palavra para o Guilherme. Por favor, Guilherme. Olá, bom dia. Obrigado pela introdução. Estou muito feliz de a gente poder ter essa discussão hoje. Estou aqui com 5 mulheres incríveis que fazem trabalhos muito relevantes nessas temáticas que a gente aborda. Eu sou Guilherme, eu sou da SaferNet e vou aqui discutir. A gente vai ter pouco tempo, né, para as muitas questões que a gente tem, mas eu vou ficar muito feliz de poder passar a palavra para as nossas colegas para ouvir um pouco mais do que tem sido feito nas temáticas que cada uma das organizações tem trabalhado e quais são também os planos para 2025. Né? A gente está no início do ano, muitas coisas vão acontecer. E, de fato, 2024 foi um ano muito importante para as temáticas que a gente trabalha, de cidadania digital, educação midiática, também de direitos humanos. Né? A gente teve não só, né, em termos de educação midiática, o lançamento de uma coletânea de cursos, né, Nova MEC, tratando dessas temáticas. Também tivemos do lado do Ministério da Educação, né, um lançamento de uma ferramenta de autodiagnóstico de habilidades digitais para professores, entre vários outros lançamentos importantes na área, né, de educação digital. Tivemos também, né, a reativação do Comitê de Educação e Direitos Humanos, que acho que a Lígia vai poder falar um pouquinho mais para a gente. Outras também ações da Anatel. E 2025 vai ser um ano também desafiador. Né? A gente começa o ano com as escolas com a proibição do uso de celulares pelos adolescentes e crianças, e isso tem gerado muitas discussões importantes sobre qual é o papel da escola, né? Qual é o papel dos professores, das professoras nessa educação. E acho que todos aqui vão concordar que a proibição, independentemente de qual seja a posição que nós tenhamos, ela não é um convite para que as escolas se retirem da discussão. Pelo contrário, né, é um momento para a gente refletir ainda mais a importância de trazer as escolas para o centro desse debate. Já falei bastante, vou querer aqui ouvir as nossas
convidadas. E para a gente iniciar a discussão, acho que é muito bacana a gente poder ouvir um pouco mais do que o Ministério da Educação tem feito nessas temáticas, né? Então, vou passar a palavra para a Paula, que está remotamente, para que ela possa contar um pouco mais para a gente das iniciativas do MEC nesse sentido e também, talvez, do que seja preparado para 2025. Então, Paula, nos ouve? Oi, Guilherme, eu ouço muito bem. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Tá, eu estou ouvindo também um delay meu aí. Peço desculpas por não estar presencialmente. Agradeço muito, Guilherme, a Safernet, por ter convidado a gente. É de extrema importância, realmente, nesse momento, principalmente diante da Lei 15.100, né, sancionada recentemente, a gente trazer todas, se não todas, as principais ações do MEC em relação ao uso de tecnologias, educação digital e midiática. Meu nome é Paula Menezes, eu estou aqui representando a Ana Húngaro da Alfabro, que é a coordenadora geral de tecnologia e inovação na educação básica, né? E vou apresentar rapidamente, porque a gente tem pouco tempo aqui para passar a apresentação. Eu vou apresentar rapidamente, não vou focar na questão dos dispositivos digitais da chamada Lei dos Celulares, porque eu acho que é um momento importante justamente de divulgar todas as ações do MEC em relação à educação digital e midiática, inclusive em relação à conectividade, né? Principalmente por conta, né, como você mencionou, Guilherme, dessa abertura de debate diante da Lei 15.100, né, que impõe essa restrição, de fato, dos dispositivos digitais pessoais, né, nas escolas, em relação aos adolescentes, por conta de inúmeros estudos e pesquisas, né, que vão num certo sentido, né, de sugerir que seria muito importante, de fato, a gente reorganizar esse debate sobre os dispositivos digitais no ambiente escolar. Então, meu objetivo é trazer esse panorama assim, muito rápido dessas políticas que estão em curso, sobre conectividade e também sobre elementos de cunho pedagógico, com destaque para as ações recentes que estão tendo um impacto nos currículos escolares, que eu acho que, né, é o que interessa nessa mesa aqui. A gente tem aqui rapidamente uma série de elementos que eu trouxe que, a partir particularmente da Base Nacional Comum Curricular 2017, que já traz diversas competências e habilidades sobre a questão digital e midiática, mas nós temos também uma série de ações e políticas, como a PIEC, que é a Política e Inovação Educação Conectada, a PNED, que é a Política Nacional de Educação Digital, e a ENEC, que é a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, cujo objetivo justamente é dar uma coerência e integração a todas essas políticas, tanto do ponto de vista da infraestrutura quanto do ponto de vista pedagógico, que vão se integrar para gerar uma coerência. Tem também a EBEM, que eu não vou mencionar aqui, porque a Mariana, né, vai falar logo depois de mim, com mais detalhes. E em 2024, a gente tem uma série de ações de formação de professores, como você mencionou, e outras ações que estão em curso que eu vou detalhar um pouco mais à frente. Antes de entrar, aqui a gente tem os 6 eixos que a gente tem trabalhado na ENEC, como vocês podem observar, são eixos relativos tanto à parte de infraestrutura, conectividade, dispositivos, quanto toda essa parte pedagógica, de currículo, de competências e formação também de professores, né? Então, nós estamos trabalhando nessas 6 frentes aí. Eu vou falar muito rapidamente da parte de conectividade, porque eu acho fundamental, né? Porque a gente tem uma visão integrada desses elementos. Só para, enfim, depois a gente pode entrar nos detalhes de alguns dados, né? Mas não é o objetivo aqui da fala. Mas só para vocês verem também que o Ministério da Educação está trabalhando de forma integrada nessas frentes. Então, o objetivo da ENEC é garantir também essa conectividade significativa, né, em todas as escolas públicas, né, até 2026. A gente tem desafios aí que são ligados à infraestrutura, energia elétrica, parâmetros de conectividade, né, e já temos mais da metade das escolas do país conectadas nesses novos parâmetros,
né, que foram divulgados a partir da resolução número 2 do ano passado, de 22 de fevereiro, né, que traz esses parâmetros de conectividade que estão aqui resumidos, que estão disponíveis na internet, para quem quiser conhecer mais também. Aqui algumas conquistas, alguns números que a gente conseguiu até o momento em relação a isso, e o que está por vir, né, em termos de políticas e adequações de acesso e conectividade. E aí, finalmente, eu chego, né, nessa frente pedagógica, com essas inúmeras ações que a gente tem feito desde 2023. Você, Guilherme, você mencionou 2 ou 3, né, mas são muitas mais. A gente tem assessoria, uma assessoria que está sendo desenvolvida com estados e municípios. Fizemos um ciclo de oficinas e seminários com muitos professores, secretarias presentes, cursos no AvaMec, que é essa plataforma que só cresce, principalmente com a ferramenta do autodiagnóstico, que a gente já ultrapassou 50.000 pessoas, né, que já fizeram autodiagnóstico. O MacRed, que é uma plataforma de recursos educacionais digitais, que também está em constante evolução e a melhoramento. E nós temos atualmente as diretrizes operacionais de educação digital e midiática que estão sendo trabalhadas pela Câmara de Educação Básica no CNE. Essa aqui é o que a gente avançou em termos de agenda de formação de professores, porque eu acho que todos estamos de acordo. Quando a gente fala em educação digital e midiática, a gente também tem que pensar como os professores serão formados, tanto os professores que já estão atuando, a formação continuada, como os professores que ainda vão, enfim, entrar na profissão, entrar nas redes de ensino. Então, a agenda de formação é uma agenda muito forte, né, muito consolidada e com ações também previstas para esse ano. Eu gostaria só de destacar os saberes digitais docentes, né, que foi lançado um documento que foi lançado no ano passado com essas 3 dimensões, esses 10 saberes digitais, né, que visa orientar justamente a formação de professores do ponto de vista bastante qualitativo. Eu vou concluir, assim, não estou concluindo, desculpa a indelicadeza se eu passar uns 2 minutinhos, Guilherme, mas eu acho que é fundamental nesse momento a gente conhecer as ações fortes do MEC, principalmente que estão tendo impacto nos currículos escolares, né? Então, eu trouxe aqui para vocês, só a título de exemplificação, para a gente conseguir visualizar como a educação digital tem evoluído nos documentos curriculares, né. Então, se a gente pegar, por exemplo, as DCN, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, ali de 15 anos atrás, a gente vê que a tecnologia, as TICs, né, e mesmo o digital, eles aparecem muito como recursos e métodos didáticos pedagógicos, e não ainda tanto como objeto do conhecimento, né. E a partir da BNCC a gente já vê uma série de habilidades e competências, e particularmente no complemento computação, que vai trazer uma organização do que seriam essas habilidades e competências, nos currículos, né, em 3 eixos: a cultura digital, mundo digital e pensamento computacional. E mais ainda nas diretrizes curriculares do ensino médio, que foi efetuada, elaborada no ano passado. Eu vou ler particularmente aqui o artigo 16, o parágrafo 4 das diretrizes, que diz o seguinte: "A educação digital com foco", né, isso aí como um parâmetro dos currículos, tá, né, no ensino médio. "A educação digital com foco no letramento digital e no ensino de computação, programação, robótica e outras competências digitais será obrigatória no ensino médio de forma definida em cada sistema de ensino com observância à PNED", né, que a gente já mencionou. Vou passar aqui. Bom, a gente tem trabalhado, então, inclusive junto com Mariana, né, com a SECOM, nessa integração de agenda para que, né, do ponto de vista curricular e pedagógico, a coisa fique mais coerente e integrada. Então, a gente está definindo a educação digital e midiática a partir de documentos já existentes, né, com essas definições aqui, que eu não vou ler em detalhe, mas que estão, por exemplo, no documento da PNED, no documento da EBEM, e no parecer que elabora as normas relativas ao ensino, né, de educação digital, computação.
Então, a gente tem trabalhado com essa ideia, né, da educação digital e midiática como uma área interdisciplinar que inclui as competências previstas na BNCC relativo aos usos de tecnologias, reflexão, análise de informações e mídias, cultura digital, mundo digital e pensamento computacional, baseando-nos também nas indicações que estão presentes na PNED, né, que são esses elementos aqui que alteram a LDB e que inserem, né, esses conteúdos nos currículos das escolas. Aí, agora sim, concluindo, peço desculpas por ter passado um pouco tempo, qual é essa agenda, né, de educar para a cidadania digital? Como é que a gente enxerga essa agenda em curso e também em termos de ações futuras? E aí eu fiz essa síntese, né, de como a gente pensa isso. Primeiro, essa ideia de estratégia, né, tanto a ENEC quanto a EBEM, como políticas de integração, reforçando esse elo e a coerência entre tanto conectividade, infraestrutura e tanto o aspecto pedagógico, né, que é tanto a formação de professores quanto os recursos e principalmente os currículos escolares. Uma série de guias e orientações que começaram a sair no ano passado sobre a adequação desses currículos escolares para a gente instrumentalizar professores e estudantes para esse novo cenário de aceleração tecnológica, né, de inclusive inteligência artificial. O trabalho do CNE, que está em curso sobre as diretrizes operacionais, né, com uma comissão específica sobre educação digital e midiática, né, com especificidades por etapa de ensino e modalidades de ensino, isso é muito importante, né? Todo esse universo tecnológico, ele também precisa ser compreendido com as especificidades pedagógicas de cada etapa. Toda agenda, forte agenda de formação e valorização de professores e gestores e inúmeras ações pedagógicas futuras, incluindo os recursos educacionais digitais, inteligência artificial, e ações que a gente também está vendo em conjunto com a SECOM e outras também de avaliação de competências digitais, enfim. É isso, eu queria agradecer, desculpa mais uma vez ter passado um tempo, e fico à disposição para mais tarde, enfim, para as dúvidas e as questões, e se não também pelo meu e-mail. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Paula. Muito bacana ouvir essas iniciativas e ver que elas estão em consonância com o que a gente tem discutido também. E inaugurando já, né, esse ano já com alguns anúncios importantes em relação, especialmente, a essa parte de currículo, né, que é tão importante para a gente pensar ações programáticas nas escolas. E acho que você, durante a sua fala, citou um pouquinho também das parcerias com a SECOM, na educação midiática. Então, eu já convido a Mariana Filizola para falar um pouco mais para a gente do que vocês têm feito, do que vocês têm planejado aí nesse grande desafio que é educar para esse uso consciente das mídias. Obrigada, Gui. Obrigada também, Paula, por já reduzir o meu trabalho significativamente, abordando um pouquinho do que a gente tem trabalhado juntos, né? A Coordenação Geral de Educação Midiática fica na Secretaria de Políticas Digitais, que é uma secretaria relativamente nova, foi criada no governo de transição, para ser o lugar no governo onde a gente pense políticas para esse ambiente. E, nesse sentido, hoje, né, é o Dia da Internet Segura, eu acho muito importante um movimento que vocês têm feito na SaferNet de juntar diversos atores para essa conversa e de entender que uma internet segura tem a ver com proteção, mas também tem a ver com educação, né? Não é proteger as pessoas, não significa impedi-las de usar alguma coisa. E, nesse sentido, trazendo assim 10 segundos sobre a questão dos celulares nas escolas, acho que Paula traz um ponto importante, que é de lembrar que essa restrição não quer tirar a escola das discussões, mas, pelo contrário, promover o uso intencional e pedagógico significa também dar suporte para que os educadores tragam essas temáticas de forma coesa dentro das aulas, né, no dia a dia. Então, nesse sentido, o que é a EBEM, que a Paula estava falando um pouquinho, que é a Estratégia Brasileira de Educação Midiática? A gente estruturou a estratégia no início de 2023, a partir de uma consulta pública com a sociedade brasileira, para entender o que as pessoas enxergavam como prioridade na hora de pensar as políticas para a educação midiática. A gente se embasou muito também nos dados, e, nesse sentido, o CETIC é sempre uma referência para o que a gente constrói.
E a gente, nessa escuta, levantou 4 pontos principais que as pessoas especialistas e, enfim, que estão na área, destacaram como sendo relevantes, que são pensar na educação básica, na formação de educadores, na participação social e no uso de telas. Então, a gente tem trabalhado nessas 4 frentes na estratégia, em articulação com o MEC, em articulação com o Ministério dos Direitos Humanos, aqui na pessoa da Lígia, com diversos atores internacionais, né? A Embaixada do Reino Unido é um grande parceiro da SECOM. E acho que o que a gente tem de grande avanço e de grande novidade nesse sentido é essa agenda um pouco que Paula trouxe, de que a gente está finalmente tendo discussões para diretrizes operacionais de educação digital e midiática no Conselho Nacional de Educação. Então, a gente vai ter diretrizes que vão valer para o país inteiro em relação a esse tema, para orientar as redes, para apoiar os professores a implementarem a educação midiática nos seus territórios. Então, nesse sentido, o que a gente tem de inovador, né, e de construção tem sido muito nesse eixo, junto com o MEC, e entendendo que não dá para a gente pensar a educação midiática dissociada de outras políticas do governo federal. Então, a gente tem atuado junto com o Ministério da Educação no Programa Nacional do Livro Didático. Então, pela primeira vez, a gente tem editais que contemplam o tema da educação midiática, o que significa que as escolas do Brasil, em breve, vão todas ter livros com essa temática. A gente está junto do Escolas Conectadas, então, levando a parte pedagógica para além da parte de infraestrutura para as escolas. Em breve, a gente deve lançar também um novo curso de Educação Midiática e Direitos Humanos com a CECADI, do MEC, que é a área que trata da educação em direitos humanos, com 5.400 vagas, um curso que vai ser traduzido também para 2 línguas indígenas. Então, é uma estratégia grande que envolve muito trabalho. E a gente tem também parcerias importantes com a sociedade civil, organizações como a SaferNet, como Palavra Aberta, que está aqui, que são parceiros da SECOM nessa missão, que tem como pano de fundo o objetivo de formar educadores. Então, essa agenda de formação ela está no centro do que a gente tem desenvolvido. A gente tem uma meta de formar 300.000 educadores até 2027. Estamos avançando nisso. Tem uma coletânea Nova MEC com vários cursos já pensados. E acho que o que a gente precisa ter de forma estruturada e consciente, né, quando a gente fala em promover uma cidadania digital, nessa interseção de todos esses temas, é que é uma construção e uma responsabilidade nesse ambiente que ela é coletiva. Então, significa que não dá para a gente jogar na mão das famílias a responsabilidade pelo uso, né? Também não dá para a gente dizer que é uma questão de tempo de uso de telas, porque não é o tempo. É o uso que é feito dessas telas, é o conteúdo que é apresentado para essas crianças e adolescentes. E também é uma questão de a gente oportunizar que crianças e adolescentes estejam nesse espaço de forma saudável, de forma participativa, para entender que a promoção dos direitos delas é também feita nesse ambiente. Então, isso mostra que pensar nessa estratégia de educação midiática é uma missão longa, a gente está aí há 2 anos nisso, mas não seria possível sem isso estar sendo feito de forma estruturada, né? Tanto com vocês da sociedade civil, quanto com o governo federal, né, com o MJ, com o MDHC, com o MEC, com o Ministério de Ciência e Tecnologia, e entendendo que essa é uma pauta que precisa ser transversal e que é mais do que urgente que a gente trate nessa perspectiva também para promover uma internet segura e pessoas que saibam estar nesse ambiente, né, e aproveitem o melhor desse ambiente de forma participativa. Então, é isso. Eu vou encerrar antes do meu tempo, porque Paula já me poupou de muita coisa. Obrigada. Obrigado, Mari. Acho que eu tenho tido o prazer de acompanhar várias dessas iniciativas e vejo que, de fato, de trabalho a gente não cansa, né? Assim, né? Tem muitas coisas para serem feitas, mas quando a gente consegue ter espaços, momentos para debater, discutir, pensar em caminhos, né? A gente tem tido resultados que são muito positivos, né? Significativos também para as pessoas que a gente quer impactar, né? Então, parabéns pelo trabalho da SECOM. Acho que é sou muito feliz de poder acompanhar também o que vocês fazem. Trabalhar junto. Exatamente. Bom, também aqui as minhas convidadas estão me ajudando, né, conduzindo também um pouco as conversas, e acho que a Mari falou um pouquinho também dos trabalhos que o próprio MDHC, né, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, tem feito nessas temáticas. Também tenho acompanhado um pouco do que a assessoria, da qual a Lígia é coordenadora geral,
tem feito, né? E quero ouvir um pouco mais, Lígia, também do que a gente tem pensado aí, conta para as pessoas um pouquinho mais do que vocês têm estruturado e o que a gente pode esperar da Agenda de Direitos Humanos e de educação e cultura em direitos humanos também. Por favor. Maravilha. Espero não chatear vocês com esse blocão do governo, né? Aí também. Mas, Gui, só agradecer também ao convite. E aí acho que Mari também já trouxe muito dos direcionamentos e alinhamentos que a gente tem, né, enquanto visão mesmo para essa temática. A gente, no Ministério dos Direitos Humanos, né, a gente está dentro da Assessoria de Educação e Cultura em Direitos Humanos. Também é uma unidade, como a Nathalie tinha pontuado, que foi criada nesse novo governo para olhar para essas questões de políticas digitais. A gente tem inúmeras secretarias ali também que interseccionam com essa pauta. Então, dentro do escopo, né, de trabalho do Ministério dos Direitos Humanos, a gente olha para a questão da criança e do adolescente, das pessoas LGBTQIA+, das pessoas com deficiência, da pessoa idosa. Então, são muitos públicos que são atravessados de diferentes maneiras quando a gente está falando da questão da cidadania digital. Acho que eu posso trazer até um pouco do que estamos fazendo também no escopo dessas outras secretarias, e aí depois eu falo um pouco mais sobre educação em direitos humanos e o que a gente tem planejado para esse ano também. A Nathalie também já tinha citado as inúmeras ações do governo federal como um todo. Acho que tem uma ação muito importante que vale destacar, né, que foi construída dentro do CONANDA, dentro do Conselho, no ano passado, a partir da publicação de 2 resoluções em vistas de construir uma política de proteção da criança e do adolescente no ambiente digital. Então, a Resolução 245, que foi publicada em maio do ano passado, que tem muito a base, como o Fábio tinha colocado aqui, do Comentário Geral 25, e que traz e provoca também um pouco as ações nesse sentido, e no final do ano culminou na publicação da Resolução 247, com diretrizes para a construção de uma política de proteção da criança e do adolescente no ambiente digital, que se encaminha para a consolidação, né, e criação de um comitê interministerial, e aí com apoio do MJ, do MEC, da SECOM, para consolidação e construção dessa política, considerando, com certeza, né, obviamente, a participação social nesse processo de construção, né, mas como um núcleo, que é isso, a gente já se encontra nos eventos, a gente já dialoga, já faz projetos, acho que é uma consolidação desse trabalho que tem sido feito de forma, de fato, integrada, e pensando a participação social, como aí o Tiago aqui presente também sempre pontua dessa importância nessa construção específica da política. Então, acho que esse foi um avanço muito grande do ano passado. Amanhã, acho que a gente vai ter a posse dos novos conselheiros do CONANDA, se não me engano, é amanhã. E a ideia é que a gente continue, né, enquanto um órgão que é misto, com sociedade civil e governo, continue pautando essa questão. Dentro do trabalho das outras secretarias também, né, foi constituído um GT, que veio a partir do relatório de enfrentamento ao discurso de ódio ao extremismo, para proteção. Que os nomes do GT são gigantescos, né? Mas o GT contra a discriminação de pessoas LGBTQIA+, no ambiente digital, que também tem feito e avançado com esse trabalho no final do ano, e que segue esse ano pensando recomendações, até à luz desses novas políticas, né, que foram publicadas por algumas plataformas também, que abrem algumas brechas para a publicação e até aumento de discursos discriminatórios. Então, essa é uma pauta que o MDHC vai puxar bastante também esse ano. E aí eu já estou vendo meu tempo acabar, já estou ficando aqui desesperada. Mas temos ainda a reestruturação da ouvidoria. A Nathalie tinha trazido também essa questão dos canais de denúncia, como a gente pensa essa integração junto com a sociedade civil, junto com as autoridades competentes, e produção de dados e evidências também, a partir de uma das coordenações lá do Ministério, que tem olhado para isso também.
essa é uma lista completa de ações, depois a gente pode dialogar um pouco mais também, mas tem um ponto muito importante que aí a Mari já puxou, que é o quão fundamental é a questão da educação, e aqui a gente está falando de educação em direitos humanos, educação pensando uma cidadania digital, né, que considere uma atitude cidadã, que considere o pensamento crítico, que considere a autonomia do usuário frente à máquina, frente à indústria da tecnologia. Então, é um pouco do que a gente tem tido, né, como norte também em todas as ações que a gente traz dentro da assessoria. E aí temos, para esse ano, uma construção muito importante a ser feita, que é a do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, que está sendo revisto nesse momento, até com a participação do Guilherme, da Mari e de outras pessoas aqui presentes também, que é um dispositivo muito importante que foi criado e publicado em 2006 e desde então nunca foi atualizado. Então, vocês imaginam que deve estar um pouco obsoleto, né, nessa questão das novas tecnologias. Então, a gente está fazendo essa revisão desse plano a partir da reestruturação do Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos também. E a ideia é que a gente possa contemplar essas novas concepções, esses princípios e também ações programáticas nessa construção. A gente começa essas discussões esse ano e a ideia é que a gente possa fazer uma grande rodada também de participação social para fazer a atualização e revisão desse plano. E aí, considerando também, acho que um ponto que é bastante importante, até vendo os dados, né, trazidos aqui sobre consumo de internet, que é esses novos atores que não estão só consumindo conteúdo, estão produzindo também. Então, como é que a gente envolve esses criadores de conteúdo, esses influenciadores que estão formando as crianças, né, que a gente viu pelos dados, nessa construção e nessas conversas, pensando as políticas públicas que a gente quer construir também. Além disso, 1 minuto e 10. Além disso, tem alguns cursos também que a gente está trabalhando esse ano, a partir do Programa Nacional de Educação Continuada em Direitos Humanos, um específico sobre enfrentamento ao discurso de ódio, que é uma questão muito importante também quando a gente está falando dos adolescentes, né, que têm circulado nas redes e cada vez mais radicalizados e desensibilizados, pensando esses conteúdos extremistas também, então um olhar específico para esse enfrentamento ao discurso de ódio e ao extremismo, e um curso também que a gente deve lançar esse ano sobre mídias digitais e saúde mental de crianças e adolescentes, que está sendo construído. Então, a gente passou aí nesses últimos 2 anos, né, principalmente no primeiro ano, um ano de muita reconstrução, como o Gui colocou aqui também, né, de reconstrução desses colegiados, desses espaços de participação. E acho que agora, em 2025, a gente tem muita coisa para lançar e para ver de resultados concretos também a partir dessas construções que a gente tem feito dentro do Ministério. Obrigada. Obrigado, Lígia, pela sua participação. Eu acho que é muito legal ouvir Mariana e o Lígia, porque a gente também vai entendendo que a educação ela é muito ampla, né? E pensar essas frentes também conjuntas que vão incidir depois na escola, no currículo, são sempre determinantes para pensar essas transformações que a gente quer ver no dia a dia da escola, do professor, da professora, dos alunos, né? Da comunidade escolar como um todo. Então, também é importante ver, né, documentos de referência como plano sendo revistos, né? Também estou muito feliz de poder participar desse processo junto com vocês, e a gente quer, obviamente, um trabalho que possa ser o mais abrangente possível, né? O mais crítico possível também, entendendo todos os desafios que a gente tem falado bastante aqui sobre eles. Obrigado, Lígia, pela sua participação. E aí, ainda dentro dessa temática, pensando nas adições que a gente tem de outros órgãos e outros setores que não a educação formal, digamos assim, queria muito passar a palavra para a Cristiana, para ver um pouco mais do que a Anatel tem feito nessa temática. Eu sei que vocês têm se debruçado bastante sobre a questão de conectividade significativa também, e, por favor, a palavra com você. Obrigada, Guilherme. Muito bom dia a todos, um prazer estar aqui. Bom dia às minhas colegas de painel. Obrigado, Thiago, pelo convite, Nick e CGE. Aqui também é a casa da Anatel. A Anatel é a agência reguladora de telecomunicações.
Nós não formulamos política pública, então, ainda que eu esteja no blocão do governo, eu já estou numa outra parte, que é a execução de políticas e atuação muito concreta. A Anatel, ela tradicionalmente é conhecida por estimular os investimentos e impulsionar a infraestrutura no Brasil para que a conexão aconteça. Então, só para dar um número muito rápido, nós temos hoje 4.300 municípios com fibras que possibilitam a conexão à internet e outros municípios conectados de outras formas. Ainda um espaço enorme, um trabalho continuado que nós temos que fazer para permitir e dizer com muito orgulho que o Brasil inteiro está conectado. O fato concreto é que nós temos cerca de 90% da população conectada, ou com a possibilidade de acesso à conexão. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui no auditório e os que estão nos assistindo, hoje, pelo menos, já acessaram a internet uma vez. Mas isso não é o que acontece com 20% da população que tem acesso a conectar. E não, a razão para esse não acesso não é necessariamente preço. Pesquisas indicam que o preço é apenas o terceiro motivo pelo qual ela não se conecta. Então, isso traz, nessa visão holística de conectividade significativa, para a Anatel uma responsabilidade muito grande, porque nós temos essa missão de não deixar ninguém para trás. E a conectividade não é apenas acesso, é promover capacitação e habilidades digitais. E é isso que nós temos feito muito intensamente nos últimos 2 anos e meio. E aí eu queria falar para vocês que alguns dados e ações concretas que nós fizemos no ano passado. O NIC, o CETIC, é parceiro nosso há muitíssimos anos, né? E sempre trocamos figurinhas, fazemos estudos. Então, a partir de muitos dados da CETIC, a gente faz outros dados. E eu queria mencionar aqui 2 que me parecem muito relevantes, de uma forma um pouco ampla, mas que tem tudo a ver com educação. Quando o Fábio mencionou no painel as habilidades, a gente tem, no padrão internacional, habilidades básicas, intermediárias e avançadas. As intermediárias são aquelas que estão relacionadas a você poder baixar aplicativos, fazer download, mexer numa planilha Excel, minimamente se proteger no ambiente digital. Eu não sei se vocês sabiam, mas no Brasil o número de intermediário é bem baixo. A expectativa da Anatel, junto com inúmeras parcerias, é impulsionar para que nós cheguemos a 30% em 27. A UIT, que é a União Internacional de Telecomunicações, fala de 50% de habilidades intermediárias em 2030. Mas o fato concreto é que, quando a gente olha para os dados de habilidades intermediárias, hoje há um gap muito grande entre homens e mulheres. Para que a gente alcance a paridade entre homens e mulheres nas habilidades intermediárias, nós precisamos capacitar 5 milhões de mulheres ou meninas. E isso, claro, sem contar que o índice vai aumentando para os homens, que é desejável que para todos essa porcentagem aumente. Quando a gente pergunta e quer entender por que a mulher ou o homem usam a internet, 30% apenas 30% das mulheres utilizam para redes sociais e 40%, um pouco mais, dos homens para fins de trabalho. Isso também revela algo muito importante para a gente em termos de como nós precisamos capacitar e habilitar a nossa população para uma cidadania digital plena. E aí, eu queria contar para vocês, agora já focando um pouquinho mais no ambiente de crianças, né, e adolescentes, que a Anatel, junto com a União Internacional de Telecomunicações, tem anualmente um projeto muito lindo que se chama Meninas em TICs,
e a gente estimula as mulheres, as meninas, na verdade, a ingressarem no ambiente das tecnologias. Estimulamos a elas que se aventurem, que sejam corajosas, porque elas são capazes de fazerem cursos técnicos ou cursos de faculdade relacionados à tecnologia. Nós também fizemos, o ano passado, um teatro que se chama Vida de Influencer, e para tratar do cyberbullying, e de forma muito lúdica, com crianças e adolescentes. Lá em Brasília, nós treinamos cerca de 620 crianças e adolescentes de escolas públicas do Distrito Federal. Fizemos também com o SERPRO um projeto super legal que se chama Oficina SERG-DIG, também para ensinar como crianças de escolas públicas poderiam melhor utilizar as redes sociais. Foram treinadas dentro das instalações da Anatel 120 crianças. Fizemos uma conversa virtual super legal com a SaferNet, com a Palavra Aberta, que tem muitas visualizações na internet também sobre proteção online. E em diversas capitais do Brasil, nos estados de Sergipe, Paraná, Pernambuco, Brasília, Tocantins, Paraíba, nós fomos às escolas públicas para também tratar desse assunto da proteção online e de como ela é importante e relevante. Nós tivemos mais de 875 participantes. Firmamos, ano passado, um acordo com a Unesco. Esse acordo é muito relevante. A gente quer entender qual é esse gap de habilidades digitais para crianças e para idosos. Porque esses 20% que eu mencionei no início dão uma pista para a gente, que pode ser que tenham muitos idosos ali, que, se não forem incluídos, como eu disse, serão excluídos. E nós não podemos deixar ninguém para trás, ninguém sem acesso, porque a cidadania digital ela tem que ser uma realidade para todos. E eu espero, esse ano de 25, trazer muitos frutos desse acordo, eventos e muitos mais estudos que ajudem a subsidiar políticas públicas do governo. Eu não sei se vocês, me encaminhando para o fim, eu não sei se vocês já leram ou ouviram o filme do Nicholas Winton, que é um inglês que salvou 669 crianças do Holocausto, judias do Holocausto. E durante anos esse assunto foi super, por ele mesmo, colocado embaixo dos panos. O filme é muito lindo, quem não viu, eu recomendo. Por vários motivos. E o filme traz inúmeras reflexões. Uma delas é isso, é o fato dele ter colocado essa informação de que ele salvou essas pessoas muito escondida, com vergonha, pelo último trem que não chegou. Mas ele salvou 669 crianças. Se ele tivesse salvado uma, já seria digno de muito louvor e reconhecimento de todos nós ao trabalho que ele fez. Eu adoraria dizer que, no ano passado, a Anatel capacitou ou estimulou as habilidades digitais de milhões de crianças. Mas, por outro lado, eu posso dizer que eu estou muito feliz, que foram centenas de crianças impactadas pelo nosso trabalho. Eu espero que, em 25, nós aumentemos a nossa capilaridade, as nossas parcerias com o governo, com a iniciativa privada, com o terceiro setor, para que mais crianças sejam beneficiadas e possam começar a viver as habilidades digitais. E que, nas pesquisas, aquele gap que a gente viu no primeiro painel entre as classes diminua ainda mais. Muito obrigada, Guilherme. Obrigado, Cristiana. Sempre um prazer ter você conosco. E acho que essa conversa está sendo bem conduzida, né? Porque a Cristiana falou de ações diretas, né, com criança e adolescente. A gente daqui a pouquinho vai ter esse momento tão aguardado de revelar, né, os premiados do Prêmio Cidadania Digital em Ação. Mas antes eu quero passar a palavra para a Mariana Cartacho, querida parceira também nessas iniciativas, para falar um pouquinho mais também do que vocês têm feito nessas temáticas. E acho que tem alguns anúncios muito legais para a gente fazer também, né? Por favor. Bom dia. É um prazer estar aqui hoje, em mais um Dia da Internet Segura. Acho que já é a 4ª edição que a gente participa, eu espero que seja
a quarta edição de muitos e muitos eventos. Então, eu estou muito honrada e grata de estar dividindo o palco com parceiras tão queridas. Então, SaferNet, MEC, MDHC, Anatel e Secom. Eu parabenizo muito as iniciativas, é até difícil falar depois de ouvir vocês. Eu queria agradecer o convite também para estar aqui, agradecer ao NIC-BR e ao CGI-BR pela acolhida. Queria agradecer também a todo mundo que está no plano de fundo aqui desse evento, fazendo as coisas acontecerem. E, desculpa. Gostaria de agradecer principalmente aos alunos e professores que vieram de diversas partes do Brasil para estar aqui hoje. Então, estou muito ansiosa pela premiação e espero que a gente consiga ter um momento muito especial. Eu prometo falar rapidinho, porque a gente está bem ansioso para o momento do prêmio, mas esse é um tema muito importante para o Reino Unido. A educação é um pilar essencial para a construção de uma sociedade justa e igualitária para todo mundo. E, justamente, o âmbito digital não deixa de ser um desses pontos, né, em que a educação tem essa influência. E foi nessa toada que, em 2022, o Reino Unido se juntou com a SaferNet para a gente construir a disciplina de cidadania digital. Naquele momento, a gente levantou, junto com consultando o MEC, estados, municípios e especialistas, a necessidade de trabalhar um conteúdo que pudesse dar insumo para professores e para a comunidade escolar em temas de segurança e bem-estar online, de forma interdisciplinar. Mas antes de falar da disciplina especificamente, eu vou explicar um pouco por que o governo do Reino Unido vem fazendo isso, né? Para quem não conhece, o Reino Unido ele tem o Programa de Acesso Digital, que é um programa de cooperação entre Brasil e Reino Unido, e é um braço implementador da Estratégia Internacional do Reino Unido de Desenvolvimento Digital. Essa é uma estratégia entre 2024 e 2030. Quem não conhece, eu recomendo dar uma olhada, porque é bem interessante. E o objetivo é trabalhar os pontos de inclusão digital, transformação digital, responsabilidade digital e sustentabilidade digital de forma complementar, cada um deles. E esse é o nosso guia de cooperação internacional nessas agendas, buscando justamente o que a gente conversou hoje de manhã, produzir conectividade significativa em cada um desses países. A gente está em 5 países: Brasil, Reino Unido, Nigéria, Quênia, Indonésia e África do Sul. E cada um desses países, como vocês podem imaginar, tem realidades muito diferentes, né? A ideia é que a gente use esse programa para ter uma abordagem integrada, pensando os diversos aspectos da tecnologia e interface com a sociedade. Então, todo o nosso trabalho tem sido voltado para a cooperação com os governos, com as comunidades, com a sociedade civil, buscando sempre beneficiar o usuário final, que são os cidadãos, né? Construindo a autonomia e a apropriação sobre as tecnologias e sobre o mundo digital. Dessa forma, a gente trabalha com os parceiros. Aqui eu estou compartilhando a mesa com grandes parceiros dessa cooperação digital, e a gente sempre define com eles as prioridades de atuação. Então, contando esse breve contexto, foi assim que surgiu o nosso projeto de disciplina de cidadania digital. A educação é o caminho poderoso para transformar realidades, e a gente espera que, através da escola, a gente possa incluir famílias e comunidades na construção das suas próprias visões e prioridades na hora de engajar com o mundo digital, né? A gente vê que cada vez mais os países vêm discutindo como a internet, como a tecnologia vai ser utilizada nas escolas, e isso acontece no Brasil e no Reino Unido também. E a ideia desse projeto é a gente fornecer insumos para os professores poderem engajar com os alunos nessas temáticas, né? A gente viu mais cedo aqui o Fábio falando um pouco como as crianças vêm utilizando cada vez mais a internet, então isso é uma realidade que a gente não pode negar. Então, a ideia é que a comunidade escolar possa definir um diálogo com os alunos, né? E que possa haver esse canal de comunicação entre as diferentes partes e que possa haver confiança também entre aluno e professor. Então, agora para a melhor parte. É por isso que eu fico muito feliz de anunciar que a gente vai estender por mais um ciclo esse projeto com a SaferNet. A ideia é que a gente possa ir ainda mais longe. Então, eu tenho alguns pontos aqui para anunciar. A partir dessa fase, a gente vai, que já está online, criar um repositório de planos de aula, já está no site da SaferNet, no nosso site de cidadania digital. A gente vai incluir um novo módulo de educação midiática, abrangendo temas de inteligência artificial, dieta informacional e responsabilidade de influenciadores.
A gente também vai expandir nosso curso em parceria com o MEC no AvaMec, agora com 60 horas. A gente também vai desenvolver planos de aula para ensino fundamental 1, então estudantes mais novos, entre 6 e 12 anos, e também construir um chatbot para auxiliar os professores. A gente está muito animado e espera a gente conseguir impactar cada vez mais professores. O Gui vai falar um pouquinho sobre os nossos dados de impacto, porque é realmente muito... a gente fica muito orgulhoso de poder estar construindo isso. Mas a gente sabe que ainda tem uma grande missão e muitas coisas para alcançar pela frente. Então, eu fico muito feliz de poder trabalhar juntamente com parceiros de alto nível, tanto no nosso projeto com a SaferNet, mas também no âmbito do nosso programa, de maneira geral. E eu espero que a gente possa consolidar uma cultura de cidadania digital e também de conectividade significativa no Brasil e no mundo. Então, contem comigo e estou ansiosa aqui para os próximos passos do evento. Obrigado, Mari. Acho que, em nome da SaferNet, a gente tem um prazer gigantesco de trabalhar com vocês e contar com essa sensibilidade que vocês também têm em relação à nossa realidade, né? O Brasil é muito diverso, as realidades são muito distintas e ter uma abordagem que possa ser sensível a isso é importante, né? Então, acho que a gente teve uma conversa que passou por muitos aspectos que envolvem desde a educação formal, no sentido, né, das diretrizes específicas, que são importantíssimas para que as escolas saibam, né, caminhos que possam ser seguidos, mas também pensando nessas ações que são feitas paralelamente também, não só para dar mais subsídios para essas ações, mas também auxiliando as escolas e professores que enfrentam muitos desafios para tornar isso realidade. E a gente, né, humildemente, também tem o prazer de fazer isso acontecer e trouxemos aqui alguns professores que vão, enfim, que contam um pouco dessa história, né? Então, obrigado, Mariana, novamente. A gente tem uma tela muito rápida que eu queria mostrar, e convido vocês para que possam também conhecer o site do projeto que a Mariana sinalizou, é o cidadaniadigital.org.br. Talvez tenhamos essa tela, mas é um mapa de indicadores que mostra um pouco dessa abrangência do projeto, né? A gente tem uma felicidade muito grande de poder contar com professores e professoras de 23 estados do país. Então, estamos aos poucos, né, chegando a pelo menos uma escola em cada um dos territórios, e também com professores e professoras que são muito aguerridos, que são muito apaixonados pelo que fazem, que acreditam nessa educação participativa e que a gente tem a honra de poder acompanhar, né? É uma relação que a gente aprende demais nesse processo, a gente vai transformando também nossa visão sobre as pautas e convido, né, não sei se a gente vai conseguir mostrar aqui na tela, mas convido para que vocês possam conhecer também o repositório de planos de aula que Mariana sinalizou e também outras novidades que a gente vai ter com essa iniciativa. Nós estamos com o tempo já bem avançado, eu sei que a hora do almoço é bem concorrido, mas eu sei que todo mundo está muito ansioso para essa próxima parte do nosso painel, que é a cerimônia de premiação. Então, quero agradecer novamente a participação dessas queridas painelistas, né? Paula, que esteve conosco remotamente, Lígia, Mariana Filizola também e Cristiana. Vocês são inspiradoras também dentro das ações que vocês fazem e espero que a gente possa continuar essa conversa, que com certeza abre sempre muitas janelas para a gente, né? Aqui o mapinha, bem rapidamente, né? Cada pontinho desse é uma dessas escolas que a gente tem acompanhado. Nesses 3 anos, né, já contando 2025, a gente conseguiu acompanhar um pouco mais de 450 escolas em 23 estados. São aí mais de 500 professores que a gente tem buscado, né? E aqui, muito rapidamente, na próxima tela, por favor, um breve panorama de 2025, né? Acho que está na próxima tela. A gente consegue ver já algumas escolas que fizeram adesão ao projeto e estão participando da iniciativa agora nesse início de ano, que é tão desafiador, né? Não sei se vamos conseguir mostrar, mas ali em 2025 a gente consegue ver um pouquinho mais disso. Um pouco mais de 80 escolas já estão na nossa rede neste início de ano, aqui. 84 escolas espalhadas aí em 17 estados, são 90 professores que a gente tem atuado e também continuamos aí com o nosso curso de formação, que logo, logo vai estar populado também com as adesões e com as matrículas e as formações de professores. Então, obrigado novamente. Vou passar para que a Natália possa fazer a condução. Claro, por favor. Rapidinho, eu vou aproveitar essa audiência maravilhosa e super qualificada aqui e dizer que a Anatel está com inscrições abertas até o dia 20 de fevereiro para um concurso de fotos e vídeos. O tema esse ano é Mundo Digital Conectando Vidas. Então, quem quiser concorrer e participar,
é só entrar lá no formulário no site da Anatel e enviar a sua foto ou seu vídeo. Serão prêmios em dinheiro esse ano, tá bom? Obrigada. Que maravilha, hein? Mais uma salva de palmas para essas painelistas. Por essa riqueza da discussão. E Guilherme também, que arrasou. Parabéns pela excelente condução. Vou pedir para vocês tirarem uma foto desse momento, registrar esse momento. E a Filizola, muito obrigada. Inclusive, eu vou pedir para o Guilherme e para a Mariana Cartacho ficar aqui no palco comigo. Vou pedir para as demais palestrantes acompanharem do auditório esse momento tão esperado. E o que a gente deseja é isso, né, gente? Que ao longo de todo o ano a escola seja, de fato, um espaço de acolhimento, de transformação e de engajamento na pauta da segurança e cidadania digital. Estes foram, inclusive, os principais resultados do Prêmio Cidadania Digital em Ação 2024, né, Gui, né, Mari? E nós teremos o prazer de iniciar a cerimônia de entrega do prêmio e vou passar a palavra para a Mariana falar um pouquinho mais sobre esse prêmio para a gente. Conta para a gente, Mari. Claro, muito obrigada. Então, o Prêmio Cidadania Digital em Ação 2024, ele busca reconhecer os relatos de experiências de professoras e professores que estão desenvolvendo projetos e atividades a partir do caderno de aulas da disciplina de Cidadania Digital, que é o nosso projeto realizado pela SaferNet em parceria com o governo do Reino Unido, no âmbito do Programa de Acesso Digital. Essa vai ser a segunda edição do prêmio, e neste ano a gente vai ter 4 categorias. Protagonismo estudantil, engajamento com a comunidade, empoderamento digital e boas práticas pedagógicas. Essa iniciativa ela visa celebrar professores e professoras que, por meio de metodologias inovadoras e participativas, promovem a transformação social e o engajamento de estudantes a se tornarem cidadãos críticos e conscientes nos ambientes digitais. E aí que a Mariana Cartacho, que é diretora do Programa de Acesso Digital na Embaixada do Reino Unido no Brasil, junto com o Guilherme Alves, que é gerente de projetos na SaferNet Brasil, entregarão os prêmios. Guilherme, tem alguma coisa a acrescentar antes de seguirmos? Podemos? Mas, gente, olha, que iniciativa importante. Vocês não acham? Vocês estão achando pra caramba. Que iniciativa importante, né, gente? Sim. Agora sim, agora sim. E para receber a premiação, nós temos aqui na plateia estudantes e professores representantes das equipes finalistas. E olha que tem galera que vem de longe, viu? Vários cantos diferentes do nosso país. Cadê vocês? Cadê? Uma salva de palmas! Educação é tudo, né, gente? É isso. E cada professor vai sair daqui com um notebook novo. Fala sério. Pois é. Cada professor premiado leva para casa um notebook, além de um troféu para levar para a escola, claro. Já os estudantes que estão aqui e que participaram do projeto lá na escola recebem um kit com brindes do projeto, além de medalhas e certificado. Então é isso. Os professores premiados vão ir falando de tecnologia, né, mundo digital, nada melhor do que um notebook novo. E olha, o Guilherme já falou algumas coisas aqui, mas só para enfatizar, foram quase 70 inscrições de 11 estados do país, sendo eles Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Paraná. E a maior parte das inscrições foram de rede pública, municipal e estadual de ensino. Que coisa linda! Bom, sem mais delongas, estão ansiosos, gente? Olha, a educação me salvou, viu? Sobretudo a pública, tá? Porque eu sou de rede pública. E aí, ansiosos? Animados? Se não tiver animação, eu não vou continuar, Gui. Não vou continuar, Mari.
Mas antes de anunciar as colocações, não podemos deixar de mencionar outras professoras e professores que realizaram trabalhos incríveis e que merecem uma menção honrosa. E para isso eu vou passar a palavra para o Guilherme. Nós temos numa tela, por favor, a apresentação. Acho que é sempre um trabalho muito difícil a gente poder selecionar alguns poucos professores e professoras dentro desse universo gigantesco que a gente tem contato. E a gente fez questão de separar 10 indicações de menções honrosas de professores e professoras que fizeram trabalhos também muito significativos, e a gente gostaria muito que eles nos ouvissem aqui dos cantinhos que eles estão no país. Então, bem rapidamente, vou sinalizar aqui o nome. Primeiro, da Escola Municipal Professora Maria do Carmo de Araújo Maia, em Campo Formoso, na Bahia, professora Ana Paula Evangelista Leite. Uma salva de palmas para ela, por favor. Também a Escola Estadual José Victorino da Rocha, em Palmeira dos Índios, Alagoas, professora Ariane Ferreira Ferro, também uma salva de palmas. Também o Centro de Ensino Dr. José Neiva, em Pastos Bons, no Maranhão, professor Luiz Henrique Souza. No Rio de Janeiro, o professor Ives da Silva Duque Pereira, que aplicou em 2 escolas, o Colégio Estadual Dr. Tias Cardoso e o Instituto Superior de Educação, professor Aldo Mulayete, em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Também no Instituto Federal da Paraíba, Campus Cajazeiras, em Cajazeiras, Paraíba, professor João Paulo Freitas de Oliveira, que foi um dos premiados no passado também. Professor João Paulo, um abraço. E, por último, aqui vou falar mais rapidinho, por conta do nosso tempo, a Escola Estadual Antônio Eufrásio de Toledo, em Paraisópolis, Minas Gerais, professor José Geraldo da Silva Júnior, a Escola Municipal Professora Eulina Augusta de Almeida, em Parnamirim, Rio Grande do Norte, a professora Luana Jacinta, a Escola de Educação Básica Professora Jandira Dávila, em Joinville, Santa Catarina, a professora Rafaela Amaral Passos, também o Instituto Estadual de Educação, Ciências e Tecnologia do Maranhão, na unidade Pleno Matões, em Matões, Maranhão, o professor o professor Paulo Assunção Batista, e também, por último, o Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Caçador, professor Ricardo de Campos, também um dos premiados no passado. Uma salva de palmas para eles. E agora, Natália, a gente tem pequenos vídeos para contar um pouco dessas histórias desses professores que estão aqui com a gente, né? A gente quer ver um pouquinho do que eles fizeram aí antes de passar para as nossas colocações. Eu já estou ansiosa. Bora conferir? Por favor.
Ai, que demais, né, gente? Tem até uma cosquinha aqui no meu coração. Educadores, todos os educadores, educadoras, vocês são incríveis por estarem transformando, de fato, a educação digital no Brasil. Parabéns e muito obrigada, viu, por isso. Mas olha, ufa, eu já tô aqui emocionada, mas agora chegou o grande momento que todos aguardavam. A apresentação dos 5 projetos premiados no Prêmio Cidadania Digital em Ação 2024. Vamos conhecer essas iniciativas que se destacaram pelo protagonismo estudantil, engajamento com a comunidade, empoderamento digital e práticas pedagógicas inovadoras. Vamos, então, finalmente, revelar os ganhadores de cada lugar? Vamos? Vamos até levantar aqui para esse Ai, momento. meu Deus. Eu tô nervoso também. Guilherme, eu tô aqui com os envelopes. Tararam. Vamos começar pelo 5º, né, gente? Claro. Quem será, hein, Gui, que ficou com o 5º lugar? Eu vou abrir e vou te entregar para você anunciar, tá? Tá aqui igual o Oscar. É porque eu já achei todos tão incríveis aqui. Gente... Veio de longe. Eu tenho o 5º prazer lugar. de anunciar que em 5º lugar, na categoria Engajamento com a Comunidade, está a Escola Municipal e Centro de Formação Joana Alves de Lima, Parnamirim, professor Eri Thiago. Parabéns! Por favor! Parabéns, Harry! Recebe o prêmio o professor Harry Thiago Fernandes de Oliveira e representando sua turma, o estudante Luiz Guilherme Freire de Moraes, eles que vieram lá do Rio Grande do Norte, oh, coisa boa! O professor Harry criou com seus estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental o site Joana Lab, com atividades interativas como jogos e rodas de conversa, abordando temas importantíssimos como jogos de aposta online, além da saúde mental. Parabéns, professor. Vamos ali para o centro do palco. Já tirou uma foto, Ricardo? Então vamos tirar uma foto bem bonita. A câmera do Ricardo deixa a gente até mais bonito, gente. E mais uma salva de palmas para o professor Harry e para o estudante Luiz, representando os demais estudantes. Parabéns. Levando aí o 5º lugar. Parabéns, viu? Amei a pauta. Inclusive, essa questão de jogos é uma coisa, né? Enfim, teremos 2 dias ainda de evento para falar. Segura a emoção, hein, gente? Até o Thiago está aqui ajudando a gente agora aqui para receber os prêmios. Obrigada, Thiago. É isso aí. Mari, vamos anunciar, então, quem ficou no 4º lugar? Aqui tá até com o verde esperança. Eu vou abrir, que eu não me aguento, né, de curiosidade. Ai, Mariana. Eita, que vem de longe também. Conta pra gente, Mariana. É com prazer que eu anuncio o 4º lugar, na categoria Protagonismo Estudantil, a Escola Cidadã Integral Técnica João Pereira Gomes Filho, João Pessoa, Paraíba, professor Manuel Messias da Silva. Parabéns! Eita, que o professor Manuel tá com um sorriso de orelha a orelha aqui, ó. Que coisa linda! Parabéns! Vem receber com todo carinho esse prêmio que vocês merecem, o professor Manuel Messias da Silva e representando sua turma, a estudante Sara Soares da Silva. É isso aí! O professor conduziu diversas ações com alunos do 1º e 2º ano do ensino médio. Em videocasts, os estudantes debateram riscos na internet e formas de usar as redes de maneira segura e responsável. Vai esse presentão para Paraíba, ô delícia! Parabéns! Parabéns, Manuel, parabéns, Sara. Ai, gente, que gostoso, né? Então, chegamos aqui ao nosso top 3. Guilherme, vamos lá saber quem leva a medalha de bronze? Quem será? Quem será? Só vem gente de longe.
E de lugar maravilhoso. Se vocês quiserem me levar, inclusive, na mala com vocês. Vamos lá, Gui. Olha, estou nervoso. E eu já sei as colocações, mas estou nervoso ainda. Eu tenho o prazer de anunciar que, em terceiro lugar, na categoria Empoderamento Digital, está a Escola de Ensino Médio em Tempo Integral, Laio Jangada, Fortaleza, Ceará, professora Aline de Assunção Castro. Eita, que coisa boa! Vem receber o prêmio, professora Aline de Assunção Castro. E representando sua turma, o estudante Marcos Flávio Souto Souza. A professora trabalhou com estudantes do 1º ao 3º ano do ensino médio. Entre as diversas atividades realizadas, destaca-se a criação de um jogo que explora dilemas relacionados à inteligência artificial. Parabéns, Aline, Marcos. Ai, vamos tirar uma foto. Vamos. Bem bonita. Coisa linda. Segurar o quê, Ricardo? Ah, mostrar o prêmio, todos os presentes que vão para o Ceará. O Note também, claro. É que é muita coisa, já não está dando conta de segurar, né? Parabéns, receba mais uma salva de palmas, Aline e Marcos, parabéns. Mariana, quem será que vai levar a segunda colocação no prêmio Cidadania Digital em Ação 2024, hein? Ai, meu Deus. Tarara, que rufam os tambores. Vamos lá. Mais gente de longe. Mas de outro lugar. E, em segundo lugar, na categoria Engajamento com a Comunidade, a Escola Municipal José Eurípides Gonçalves, de Campina Grande do Sul, Paraná, a professora Adriele Silva dos Reis Andreata. Que coisa boa! Vem receber o prêmio, professora Adriele Silva dos Reis Andreata, e representando sua turma, o estudante João Lucas dos Reis Andreata. A professora trabalhou com estudantes do 3º ano do ensino fundamental, adaptando os conteúdos do projeto para os anos iniciais, criando atividades como livros infantis, gincana, jogos familiares e Cine Club. Parabéns, professora! Uma foto bem bonita. Que demais, hein, João? João vai levar tudo isso lá para o Paraná? É, João Lucas? Sorrisão para tirar foto, para registrar esse momento. Segundo lugar, hein? Levando prata aqui. Mais uma salva de palmas para a professora Adriele, para o estudante João Lucas. Parabéns, professora. Ai, gente, chegou o momento mais aguardado dessa manhã. Vamos chamar ao palco a escola ganhadora do Prêmio Cidadania Digital em Ação 2024. Quem será que vai levar o primeiro prêmio? Ah, meu Deus. Coração até... Eu vou deixar para vocês fazerem isso junto. Por favor, Guilherme e Mariana. Vamos, Gui. Tô tremendo. Ai, ai. Em primeiro lugar, categoria Boas Práticas Pedagógicas, Colégio Estadual do Campo Filinto Justiano Barros, Seabra, Bahia, professor Reginaldo Silva Araújo. Parabéns! Que massa, hein? Ah, minha Bahia, o coração ficou até quentinho. Vem receber o prêmio, professor Reginaldo Araújo, e representando a turma estudante Poliana Silva Fraga. O professor realizou uma série de atividades com estudantes do 2º e 3º ano do ensino médio de comunidades quilombolas, focadas em bem-estar online, combate ao racismo e inclusão de pessoas com deficiência. Entre as produções co-criadas com estudantes, a criação de jogos, e-books, concurso de redação, entre outros. Que coisa linda, hein, professor Reginaldo? Parabéns. Esse prêmio vai lá para Bahia. Coisa boa. Parabéns pelo primeiro lugar. Parabéns.